Saudações. O mundo está passando por um momento complicado. Eu tenho falado recentemente lá no Telegram sobre a situação da igreja. Foi inicialmente a pedido de inscritos aqui do canal. Antes eu quero fazer alguns disclaimers. Esse roupão de inverno aqui que vocês estão vendo é um roupão que a minha irmã está vendendo. Ela faz sob medida, então é bem quente e tem feito bastante frio aqui em São Paulo. O marido dela e ela estavam desempregados e até recentemente ela conseguiu emprego, ele ainda está desempregado até onde eu sei. E seja como for, eles têm uma lojinha na Lossete e, bom, é bem confortável, bem legal. E eu acho que é estiloso também para ficar em casa. E tanto que eu estou fazendo vídeo com essa roupa aqui, é bem estilosa, dá esse ar de monge, né? Não sei, de City, mas é bem gostoso de ficar nele. Também vou deixar aqui fazer um pedido para vocês entrarem lá no canal do Telegram. Eu todo sábado, todo final de semana eu posto algum conteúdo exclusivo lá, algum áudio, alguma coisa exclusivamente lá. E até alguns vídeos aqui do YouTube que hoje em dia estão exclusivos, assim, estão unlisted, né? Não estão mais listados. Lá você consegue acessar, a partir daqui não. E mais para frente eu vou passar alguns daqueles conteúdos exclusivamente para membro, né? Para quem for patrono, quem realmente for contribuir com o canal. O canal é pequeno, mas é uma maneira que eu tenho eu tenho uma minoria muito engajada e eu eventualmente eu pretendo passar alguma parte desse conteúdo exclusivo para essa minoria, ok? Que é realmente mais engajada. Dito isso, antes de abordar o assunto aqui desse vídeo, eu gostaria que vocês vissem um trecho de um vídeo, porque ele tem muito a ver com o que eu quero tratar hoje, né? Então, prestem bem atenção nesse trechinho que vocês vão ver agora. So here Francis has no intention to suppress or silence those who like Latin Mass, but he's saying, look, you can have that Latin Mass, okay, you cannot have the theology of the 16th century that was at the basis of Latin Mass. Esse cara que vocês viram falando, o nome dele é Massimo Fagioli. Massimo Fagioli. E é uma entrevista que está aqui no YouTube, você vai encontrar, feita para American Jesuit Magazine, ou seja, uma revista voltada dos jesuítas, né, lá nos Estados Unidos. E o que ele estava... Bom, vocês viram ali. Às vezes a gente vê algumas pessoas que preferem a missa tradicional, como é o meu caso, e uma defesa da missa em latim, e às vezes tem gente que fala, mas é puramente estético. Não é estético. O problema não é nem essa missa, é a doutrina, né? O que eles chamam aquela teologia do século XVI, e é essa que está sob ataque, né? E às vezes esse ataque tem vindo de pessoas que não sabem do que estão falando, e algumas vezes até de pessoas bastante proeminentes, e alguns ataques que você até vira e fala assim, puxa, mas por que veio? Esse ataque veio que meio que do nada, né? E algumas pessoas que eu sei que sabem, que estão cientes da situação, e mesmo assim elas... então, as pessoas que vão a essas missas tradicionais, elas têm recebido certas hostilidades de setores da igreja que eu não imaginaria. Inclusive, alguns canais ditos aqui no Brasil como conservadores têm atacado nós tradicionalistas, né? Tradicionalista é simplesmente uma pessoa que vai até a igreja, sua paróquia, e assiste uma missa em latim e entende o que está acontecendo ali naquela missa e prefere aquilo, né? E não por questões estéticas, não porque eu acho o latim mais bonito do que o português, mas porque
E não só pela maior reverência, por serem pessoas mais tradicionais, porque nem sempre esse é o caso. Tem gente lá que você vai ver que existem variações, né, de cunho de opiniões políticas com relação às pessoas que frequentam e que ministram essas missas, mas porque entendem a doutrina que está ali e que é a doutrina da igreja, né? É a teologia da igreja desde sempre, desde assim, 2.000 anos atrás, 1.900 anos atrás, né? Então, desde muito no início, quando você vai ler os trabalhos da patrística, né? E você vai ver, essa é a doutrina, né? Assim, você vai ver coisas que estavam sendo ditas pelos primeiros cristãos. Tem gente que vem falar que a Igreja Católica foi formada no Concílio de Nicéia, mas quando você vai ver São Irineu, as coisas que ele está dizendo, como era aquela vida ali, você vai ver que é de antes, né, disso. E alguns elementos ali na missa, na missa tradicional, elas buscam refletir verdades teológicas que remontam desde sempre, né? E que eu vejo como ausente às vezes. Eu, às vezes, frequento a missa nova, né? Durante a semana, é muito mais difícil de você conseguir acompanhar missas em latim, dependendo de onde você mora. Dependendo de onde você mora no Brasil, nem tem, né? Mas eu moro aqui em São Paulo, mas é difícil, você não consegue ir todo dia. Se você quiser ir à missa todo dia, eventualmente, a não ser que você realmente more em um lugar próximo a uma, né? Enfim, a algum lugar que ministra, mas vai ser bastante difícil, né? Então, eu acabo assistindo a missa nova, e tem alguns elementos ali que você fala exatamente qual o significado disso, né? Por que eles estão falando, o que está sendo feito aqui, né? E recentemente, no dia 24 de junho, teve uma homilia do padre Paulo Ricardo aqui, que eu até fiquei um tanto chateado, porque eu vou ler o trecho que realmente me chateou, que ele falou. Ele estava falando dos tradicionalistas, né? Então, ele estava falando, olha, vocês tradicionalistas, se vocês querem realmente né, ser tradicionais, vocês busquem na vida dos santos, busquem a santidade. E nesse ponto eu concordo, tudo bem? A vida da igreja não está no clero, nos papas, assim, o nosso guia, né, além da doutrina, das palavras de Jesus Cristo, do Evangelho e dos trabalhos dos pais da igreja, né? Então nós temos aquele enorme conteúdo estou falando sobre patrística, assim, enfim, além de tudo isso, você busca na vida dos santos, né? Então ele tem razão com relação a isso, né? Mas o que ele disse foi o seguinte, né? Porque nós tradicionalistas, nós que vamos à missa tradicional, nós vamos à missa de antes do Concílio Vaticano II. É perceptível que a missa, que depois do Vaticano II, a coisa piorou muito na igreja. Só que aí falando, não, mas esquece isso. É basicamente isso que ele estava dizendo. Aí ele disse o seguinte: sabe o que tinha na igreja há 70 anos atrás? Mediocridade. O sistema que for implantado no final do século XIX, no início do século XX, é ali que mora o buraco, porque ali só havia mediocridade. E isso simplesmente não é verdade. Isso não é verdade, né? Porque esse período gerou grandes santos e muitas conversões, né? E o padre ainda sugeriu que foi a falta de solidez dos padres e seminaristas que fez com que todos esses sacerdotes saíssem da igreja. E aqui ele está se referindo ao seguinte: 20 mil sacerdotes, né? Porque quando foi promulgada, quando acabou o Concílio Vaticano II e veio a Missa Nova, teve uma debandada de padres e sacerdotes, né, que se recusaram. Falaram, não dá para... isso que a gente que olhava para aquilo e falou assim, não, isso daqui é uma missa protestante. Assim, é uma protestantização da igreja, né? E não só isso, a teologia por trás disso aqui não é a teologia, porque chega um ponto em que, assim, se vocês prestarem bastante atenção no que o Massimo Fadioli falou,
você pode entender que existia uma teologia no século XVI e agora nós estamos num outro contexto, numa nova teologia, né? Então, o nome da missa também não é muito bom, né? Novus Ordo. A gente lembra do que? De Novus Ordo Seclorum também, né? Então, quando a gente... Novus Ordo, né? Então, nova ordem, né? Então, essa missa nova, ela causa uma indisposição, né? E você vai ver, gente, autores católicos, né, nas últimas décadas, falando que, olha, alguma coisa muito esquisita aconteceu. Uma missa, foram chamadas pessoas para elaborar essa missa nova que não deveriam ter sido consultadas, né? E acabou gerando muita confusão e, inclusive, confusões teológicas, né? Além de movimentos que, por exemplo, teve recentemente o Bernardo Kienster defendendo a renovação carismática. Qual é o problema da renovação carismática? Se você entrar nos sites dos movimentos carismáticos, eles são supracatólicos. E o que eles defendem, né? Eles se dizem 700 milhões de pessoas, mas não são 700 milhões de católicos. Eles englobam os carismáticos da Igreja Católica, andam de mãos dadas com os carismáticos protestantes, e aí eles vão buscar os pontos em comum, né? E a ideia disso, eu já começo a ver alguns pontos que eu olho e falo assim, não, mas isso aqui tem me soa bem parecido com o que estava sendo propagado nas escolas de mistério, inclusive em trabalhos de bruxaria mesmo, de gente, assim, de bruxos mesmo, né? Que vão defender coisas assim, né? Que remetem a Telema, a Teosofia e tudo mais. E aí vem essa história de reino do Espírito Santo, né? Assim, a ideia de uma santidade coletiva, né? E de muita gente compartilhando dos carismas. Aí você vai começar nesses movimentos ecumênicos, você vira e fala assim, não, mas então não tem tanto problema certos pecados, né? E nós temos visto isso na igreja. Então, por exemplo, recentemente fez bastante escândalo, tá lá no meu Telegram, você vai encontrar sobre esse padre, acho que é Leonardo, né? Eu tenho aqui, o padre Leonardo, é isso? Que falando justamente que, assim, defendendo abertamente que a igreja tem que ser reformada, assim, para aceitar os homossexuais, né? Para aceitar para não aceitar os homossexuais, mas parar de, assim, de enxergá-los como se aquilo não fosse, aquilo não é mais pecado, deixasse de ser pecado. Ou seja, a linha de defesa da Igreja Católica sempre foi qual? Que ela tem as chaves, né, do reino dos céus, né, porque Jesus Cristo deixou aqueles que vocês perdoarem serão perdoados, e quem não perdoarem não serão perdoados, tudo mais, mas sempre de acordo com o que Jesus Cristo deixou, com as palavras e ensinamentos de Cristo, que acabaram se refletindo no Evangelho e que foram esclarecidas no trabalho dos pais da igreja ali, das primeiras gerações ali, logo após os apóstolos. Então nós temos os escritos dos apóstolos e esclarecimentos daqueles grandes santos que viveram logo em seguida, e também nos papas, e o depósito da fé, né? E aí tem esse depósito da fé, porque abarca muita coisa, né? E isso demorou bastante tempo para que tudo aquilo ficasse transformado em doutrina, né? É uma doutrina sólida e que remete aos ensinamentos de Cristo. Ela não pode mudar. Se ela muda, então ela deixa de ser assim, vem aquela questão de inspirado pelo Espírito Santo, e aí você tem as igrejas protestantes, que são um monte, né? Então a Igreja Católica passa a ser só mais uma, né? Então é nesse sentido que está indo. A igreja, tem gente, não é a igreja inteira. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. E eu acredito nisso, os católicos acreditam nisso no geral, só que a gente para pensar pouco nessa realidade, né?
a Igreja Católica ela tem os mecanismos para se defender dessas questões, e inclusive de um Papa que eventualmente caia em heresia. Não cabe a mim, como leigo, julgar esse tipo de coisa, né? Mas a Igreja tem seus mecanismos de defesa, né? Mas, seja como for, nós estamos vivendo num momento em que coisas que eram impensáveis, né? E que santos falaram abertamente contra essas coisas, estão sendo defendidas na igreja. E ao invés de os padres, dos sacerdotes e do Papa se juntarem para combater padres como esse, eu acredito que é Padre Leonardo. É isso mesmo. É o Padre Leonardo. Mas pior do que isso, tem essa. E recentemente houve até uma questão dele falar que, olha, jogar assim para o Papa Francisco: vou me afastar da igreja, né? Assim, reconheço, e aí o Papa mandar uma carta de volta: não, você nos auxilie, você fique, né? Isso foi com o Cardeal Marx. Nos Estados Unidos, nós tivemos recentemente uma carta enviada pelo Papa Francisco ao James Martin, né? Que é um sacerdote, também ligado aos jesuítas, né? Lá nos Estados Unidos, que ele é bastante popular por lá, entre as forças seculares. E ele tem essa pastoral LGBT, né? E aí, também agora com o James Martin, uma carta do Papa Francisco falando: não, você, sim, parabéns pelo seu trabalho, é isso mesmo, vejo que você tem esse amor cristão que deve abarcar a todos. E a defesa contra o pecado, onde fica? Não existe mais na igreja? Então é uma nova teologia, é uma nova forma de teologia. E isso se vê refletido na igreja. E aquilo que o padre Paulo Ricardo falou, eu fico bastante surpreso com. Eu realmente fiquei surpreso com o que o padre Paulo Ricardo falou, porque eu tenho bastante convicção de que ele entende essas coisas que eu tô falando, porque eu sou assinante do site dele, eu assisto os cursos, né? E o que ele falou não é verdadeiro, esse que é o problema. Porque ah, eu até deixei um comentário lá, porque na busca pelo efeito, o que eu acredito que aconteceu foi o seguinte: ele acabou cometendo uma injustiça, porque quando ele disse que que o que havia era mediocridade na igreja, né, há 70 anos atrás, antes do Concílio Vaticano II, que o sistema do final do século XIX e início do XX é ali que mora o buraco, porque ali só havia mediocridades. Não é verdadeiro, isso não é verdade. Nós tivemos grandes santos nesse período, né? Porque a linha de raciocínio dele é que quando o Papa Paulo VI, né, ele recebeu aquela pilha de pedidos de dispensa, né? Então que aqueles sacerdotes, se eles realmente fossem, se eles não fossem, se não, se não fosse um ambiente medíocre, apesar dos seminários estarem cheios e tudo mais, quando chegou a hora da aprovação eles saíram. Mas também existe um entendimento de que se aquilo que está sendo solicitado não é lícito, não é válido, não é a fé, não está condizente com a fé de 2000 anos, eles concordarem em participar daquilo seria algo mais do que sacrílego, né? Então, assim, a gente não pode também julgar esses padres dessa maneira como ele julgou, porque eles consultaram a própria consciência e disseram: eu não consigo fazer, não posso fazer. Eu não foi para isso que eu decidi ser padre, né? Se tudo é válido, né? E de repente nós estamos num ponto em que
tem gente dentro da igreja que vai defender que, olha, não importa se você é muçulmano, se você é árabe, se você LGBT, se você é LGBTQ+, se você é budista, se você... Tá todo mundo salvo, né? Como é que eu disse o bispo Barron lá, não faz muitos anos aí atrás, nós podemos ousar que o inferno esteja vazio, né? Então, assim, também tivemos um líder jesuíta afirmando que os demônios não existem, né? Nós não precisamos ir muito longe, nós tínhamos o Padre Quevedo aqui, né? O Padre Quevedo, de acordo com ele, o Padre Pio batia em si mesmo, né? Só faltou dizer isso, porque todos os demônios, na verdade, são manifestações psíquicas, ou são manifestações, são abstrações de coisas ruins da humanidade, e coisas mais absurdas, né? Fora denúncias de esoterismo mesmo, assim, dentro de muitos clérigos, assim, enfiados na cúpula da igreja, né? E eu não vou abordar isso. Mas o próprio Papa Paulo VI disse que a fumaça de Satanás havia entrado na igreja depois. Então, a gente não tem noção e não podemos julgar dessa maneira, dizer que havia só mediocridade naquele ambiente, e foi uma injustiça maior, porque ele estava falando no ambiente, o padre Paulo Ricardo, nessa homilia do dia 24 de junho, da natividade de São João Batista, ele estava falando da santidade. Só que esse período que ele chamou de medíocre nos deu muitos santos. E comparando com hoje sim tem uma aridez de santos. Nós não, assim, de grandes santos nós não temos nem notícias. Se você me disser, olha, nós temos um santo agora na França, como era o Padre Pio, ou nós temos um santo agora na Itália, ou nós temos um santo agora no Japão, ou um santo agora na Índia, ou um santo agora no Brasil, ou um santo agora no México, você me informa, porque eu não sei. Alguém que esteja fazendo milagres e que seja santo de verdade, como nós temos notícias, né, de grandes santos, não só pelos milagres, mas eu vou citar alguns, né, aqui durante esse período, né. Então vamos lá, porque eu respondi, né, que não só os seminários estavam cheios, mas olha só, Santa Teresinha do Menino Jesus é da segunda metade do século XIX. Nesse período imediatamente anterior ao Vaticano II, eu anotei aqui uma lista. Então, São Padre Pio, São Maximiliano Kolbe, Santa Edith Stein, até assim, doutora da igreja, né? Assim, escreveu muito sobre a fé católica. São Rafael Arnaiz Barão, recentemente o padre Paulo Ricardo estava falando dele, né? Então, e muitos outros. Alguns desses nós temos em fita, nós temos não só fotos, nós temos vídeos, nós temos áudios, podemos ouvir a voz, né? Deixaram escritos algumas pessoas que ainda estão vivas e que viram esses santos e que conviveram com esses santos e nos passam o que eles disseram, né? Nós temos aqui o canal da Associação Regina Fidei, que faz um trabalho muito bom ali falando sobre o Padre Pio. E o Padre Pio, qual era a missa que ele rezava? Era justamente essa missa tradicional, em latim. E aí, então eu achei que chamar aquele período um período que foi tão rico para a igreja, de medíocre, foi um erro, foi uma injustiça. Se você vê, por exemplo, o venerável Fulton Sheen, nos Estados Unidos o número de católicos estava crescendo. Depois do Vaticano II, você olha para os dados demográficos em percentuais, depois da Missa Nova, que coincidiu com o surgimento da renovação carismática, né? E daí a gente vê, os números só pioraram. Assim, as pessoas saíram da igreja. E também não é justo, por exemplo, uma linha de defesa da renovação carismática dizer assim, mas tem gente que entra na igreja vindo dos protestantes para a igreja católica e entra na renovação carismática. Ok, e quantas pessoas saíram para que essa tivesse que entrar? Esse cálculo a gente não faz? Quantas pessoas retêm a fé católica em uma geração, 2 gerações?
esse cálculo também a gente deixa de lado. Então, assim, e o caminho que está muito claro no decorrer de 2 gerações, 3 gerações, o caminho que as pessoas estão fazendo. Saem da Igreja Católica, entram numa denominação protestante e daqui a 2 gerações é todo mundo ateu, ou nons, porque não é bem ateu, né? É aquele negócio de espiritual, mas não precisa. A fé, não, esse negócio, a igreja, esse negócio de cristianismo é um negócio do passado. Não à toa nós vivemos numa igreja numa Europa, que muitos estão chamando já de pós-cristã. Por quê? Porque o número de pessoas nos países ditos desenvolvidos que perderam a fé no cristianismo é enorme. São pessoas que acreditam em alguma coisa. Uma coisa assim, está no ar, né? De repente, alguma coisa parecida com o Espírito Santo, talvez, né? Que algumas pessoas vão identificar como um Espírito Santo, outros vão identificar com uma outra espiritualidade, de repente começa a entrar alguns elementos de paganismo, e aí chega aí alguns sacerdotes da igreja católica agora, que chegam e falam assim, não, mas na verdade é tudo a mesma, é diferente, mas é a mesma coisa, né? Jesus Cristo é Deus, então ele está em todas as coisas. Então mesmo naquele culto da Pachamama lá, que os índios estão fazendo, ali também está Deus, ali também está. Então de repente chama para fazer um ritual aqui dentro nos jardins do Vaticano. E aí ao invés de nós ouvirmos o Padre Paulo Ricardo, de quem eu sou tão admirador, pago o site, tenho pago até 2020 e tanto, sei lá, 24, 25, que eu participo, né? Tô lá contribuindo. Ao invés dele atacar isso e tirar as nossas dúvidas, o peso que fica no coração dos católicos com relação a isso, vai e fala que chama o período que nos deu o Padre Pio de Medíocre, o período que nos deu Santa Teresinha do Menino Jesus de Medíocre. E isso eu não acho legal, realmente não achei de muito mau tom. E as pessoas, os fiéis, que estão olhando para aquela figura de autoridade, eu mesmo olho para os sacerdotes como figuras de autoridades. Essas pessoas vão lá e, obviamente, elas batem palma, elas falam, é isso mesmo, né? E aí eu fiz um áudio, né, recentemente no Telegram, tá lá disponível no Recanto do Guerreiro. Fica aqui o meu convite para que você entre lá, né? E um dos meus inscritos, ele postou o seguinte, deixa eu achar aqui, primeiro, né? Ele postou o seguinte, que ele agradeceu pelo áudio, né? Agradeceu porque os exemplos citados sobre situações horríveis, grandes provações no passado da igreja, a igreja sempre foi, passou por momentos muito difíceis no passado, e eu falo mais disso naquele áudio lá no Telegram, foi exclusivo para o Telegram, então peço para que você entre lá e ouça lá, né? É uma forma de eu presentear também esses inscritos que realmente acompanham o meu trabalho, né? E sim, você se inscrever aqui no YouTube e lá no Telegram me ajuda muito, então se você puder fazer isso, não é só mais... mas teve gente que veio me procurar no privado para fazer uma pergunta e não era nem inscrita do canal e nem inscrita do YouTube, e eu falo, meu Deus do céu, né? Não, mas é mais fácil falar direto com você, eu peguei o seu contato lá no Telegram, você fala, pô, nem que seja, se eu me inscrever seria só mais um número, eu não ia ficar entrando. Olha, ajuda. É menos pior do que você fazer o que o rapaz fez, mas tudo bem. Ele continua, né? Então, me agradeceu. Também podemos citar a heresia do arianismo, o catarismo, também causaram estragos gigantes também. No entanto, a igreja sobreviveu a tudo isso, continua aqui no mundo, testemunhando a graça de Cristo. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Nós vamos passar por isso, e que às vezes demora muito tempo, né? E que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Agradecer o áudio, interessantes os meus posicionamentos. E aí ele falou que ele falou, poxa, mas, porém, concordo com o padre Paulo Ricardo, porque você diz que o esvaziamento dos seminários, no seguinte ele concorda, né? O esvaziamento dos seminários que ocorreu após a reforma litúrgica foi, na verdade, algo justificado, pois os seminaristas viam como algo inaceitável dar as costas para o Altíssimo na nova celebração, como é feito hoje na celebração da nova missa.
Porém, ao abandonarem o seminário, foi aí que realmente viraram as costas para Cristo. Imagina se tivéssemos milhares de padres, conhecedores e defensores da tradição católica de sempre, nas igrejas ao redor do mundo todo, celebrando missa e dando catequese. Não acha que o efeito trágico pós-concílio teria sido bem menor? A questão é, isso é possível quando você abandona a teologia que está por trás da missa antiga para adotar uma nova teologia que está representada na missa nova? Porque essa é a questão, né? Então ele continua. Então eu tendo a pensar que essa rejeição total, esse ascetismo em relação ao concílio e à missa nova, possa estar ligado mais a um capricho estético. Então muita gente acha que é por capricho estético, que eu vou à missa tradicional por causa de estética, do que realmente uma fidelidade à verdadeira tradição da igreja. Dito isso, eu diria, ou seja, nesse sentido ele concorda com, né, com essa crítica do padre Paulo Ricardo aos tradicionalistas. Mas isso é um absurdo. O que eu respondi é que a questão não é puramente estética, ela é teológica. E aí eu vou ainda quero deixar mais uma vez o áudio, aquele trechinho daquela entrevista do Massimo Fagioli lá. Porque eu acho que o padre Paulo Ricardo sabe disso, né? Eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo, né? Então por isso que eu recebi com surpresa. Eu acho que ele até usou as palavras erradas, ele não mediu bem as palavras ali, e ele sacrificou a precisão em busca do efeito, né? Porque muitos elementos da missa nova são em sua natureza protestantes e maçônicos, e são. E eu falo isso como alguém que está chegando na Igreja Católica. Eu nem sempre fui católico. Eu passei pelo outro lado primeiro. E é por isso que eu estou falando. É por isso que eu estou afirmando para vocês que isso está ficando claro para mim. Que muitas coisas vêm das escolas de mistério. Muitas coisas que eu vejo ali, porque são as exceções que se abrem, né? Eu coloquei, né? Não à toa, desde que foi introduzida a missa Novus Ordo, o número de católicos caiu, o número de vocações caiu, a igreja parou de apresentar grandes santos, né? Basta comparar com o período imediatamente anterior. Recentemente tem se falado abertamente de banir a missa tridentina. Preste bem atenção nessas palavras do senhor Massimo Fagioli, dita 3 meses atrás. Olha, você pode ter a missa tridentina, você poderia ter a missa tridentina, esse não é um problema. O que você não pode ter é a teologia do século XVI, que está na base da missa tridentina. Só que a igreja sempre defendeu que era a mesma teologia. A teologia do Concílio de Trento é a mesma teologia de São Tomás de Aquino, e de Santo Agostinho, e de São Irineu, e dos apóstolos. Quando eu fui no Egito, e eu conversava com os coptas, e os coptas me passaram a fé deles, da igreja de Alexandria, que é uma das igrejas mais antigas do mundo. Eles estão lá, eles gravaram aquilo, eles remontam a tradição deles, a tradição apostólica São Marcos. É muito interessante de ver, né? E eu conversava com ele e falava, não, mas isso antes de eu ser católico, antes de eu me converter ao cristianismo. E eu conversando com eles, eu falava, nossa, mas isso é muito semelhante ao que está na igreja católica. E aí eu conversando com eles, e eu cheguei a perguntar, se vocês fossem me visitar um dia, fica o convite, forem lá para o Brasil, vocês iriam para que igreja? Se lá não tem, se chegaram lá na cidade, não tem a igreja copta lá. Nós iríamos para a igreja católica, nós iríamos a uma igreja católica, né? E algumas questões do protestantismo, como por exemplo a adoração, o problema com os ícones, né? Esse negócio de adoração a imagens, eu vou fazer o meu próximo áudio, talvez seja sobre isso lá no Telegram, talvez eu faça aqui no YouTube mesmo, mas e eles não conseguiam nem entender o que eu estava. Eles falavam, não, mas isso é um absurdo, né? Não, a questão é outra. O que está na Bíblia aqui não é isso. E eles têm a Bíblia lá, assim, tem em grego, tem em copta, é muito interessante de ver. Então, eles dominam, né, lá, grego, copta e árabe, né? Então é muito interessante de ver. E aí, assim, então, ou é a mesma. Então, se você não pode ter essa teologia do Concílio de Trento, qual é essa nova teologia? O que é essa nova teologia? Então,
É uma admissão incrível, eu acho. Eu acho. Eu acho. Você que é católico, você me diga. Você que nasceu católico, a, a fé que você tem, a teologia que você tem, os entendimentos, foram aqueles passados pelo apóstolo ou foram aqueles que saíram da cachola de algum sacerdote, de algum pretenso sacerdote há 70 anos atrás, 80 anos atrás? Essa é a que você segue? Você está para seguir Jesus Cristo e o que ele deixou como ensinamento? Ou para defender aquilo que dá na cabeça de algum sacerdote, né? Não sei, acho que é um questionamento válido, né? Ah, aí eu continuo aqui. Essa teologia do século XVI a que ele se refere é a do Concílio de Trento, da Contra-Reforma. Não é à toa que recentemente tivemos escândalos que vão desde a estátua de Baal até o episódio da Pachamama nos jardins do Vaticano. E o que me dói é ver tão claramente de onde estão surgindo essas abominações. Infelizmente, não tenho tempo nem espaço para abordar tudo o que gostaria de uma vez só, né? Então, as coisas que têm acontecido em Roma, no Vaticano, eu não sei, eu esperaria dos bispos e dos padres pelo menos esclarecimentos e não ataques aos tradicionalistas. Por que de repente eu tô vendo todo mundo se voltar contra os tradicionalistas? Eu tava quieto no meu canto até virem falar comigo, até virem, né? Eu não sou dessas pessoas que... Eu não entrei na renovação carismática primeiro para depois ir para uma missa tradicional. Eu estudei a doutrina primeiro para depois pensar em entrar na Igreja Católica, né? Então, eu acho tudo isso muito complicado. Eu sempre falo que eu acho válido você, se você só tem acesso à missa nova, bem, é a forma que você tem, vai lá e assiste a missa nova. Eu mesmo faço isso durante a semana. É melhor você ir à missa nova do que eu entendo, tenho esse entendimento, mas eu respeito aqueles que olham e falam, não, eu tenho justamente por vir de fora, né? Eu tenho uma coisa meio de, olha, em Roma haja como os romanos, né? Quando entrar em suas casas, comei e bebei do que tiverem. Tudo bem, ok. Mas eu não posso julgar aqueles sacerdotes que decidiram sair quando do final do Concílio Vaticano II, que chegaram e falaram, não foi para isso que eu me tornei padre, né? Não foi, eu entendo essa teologia aqui, eu entendo o que está sendo feito, e eu não posso concordar com isso. Eu acho que eu tenho enorme respeito por essas pessoas. Então, eu acho que foi muito injusto do padre Paulo Ricardo ter dito isso. Por exemplo, por que a missa ela é rezada em latim? Ela é rezada em latim, não é só em latim. Quando você ouve, você assiste uma missa tridentina, uma missa tradicional, você vai perceber que lá não é só o latim. É latim, parte da liturgia, a grande parte é em latim, sim, mas também há grego, né? Kyrie eleison, Christe eleison, isso é grego. E também há palavras ali que são ditas em hebraico. Essas três línguas, né? Então, amém, por exemplo, mas essas três línguas, elas são línguas que Jesus Cristo provavelmente ouviu durante sua vida, porque o grego era a língua comum do Império, assim, não só do Império Romano, mas entre o Império Romano e os povos adjacentes ali. O grego era frequentemente a língua em comum, não à toa o Novo Testamento é escrito em grego, foi escrito em grego, e também é válido lembrar que as cópias mais antigas que nós temos do Velho Testamento, além daqueles manuscritos de Qumran, né? Eu não lembro o nome, a pronúncia certa das cavernas lá, né? Mas, com exceção daqueles manuscritos, é a Septuaginta. A Septuaginta é mais antiga do que os textos maçoréticos, né? E ela é em grego do Velho Testamento. Então, inclusive os manuscritos em hebraico que foram encontrados
eles estão mais de acordo com a Septuaginta do que com os textos maçoréticos, né? Dos mais antigos. Então, mesmo em língua hebraica mais antiga, parece ser mais apontar mais para o texto da Septuaginta do que para os textos maçoréticos. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Mas seja como for, então tinha o grego, aí também tinha o hebraico, que era dito entre os judeus, né? O hebraico e o aramaico, eles são línguas semíticas muito próximas. O hebraico de hoje em dia, ele já é um bom tanto diferente do hebraico clássico, então, na verdade, ninguém sabe exatamente como que era a vivência ali do hebraico, assim, a gente não tem muitas informações, mas então tinha aquela língua ali, aquelas línguas ali, e o latim, que era a língua do Império Romano. Então, além dessa questão de serem línguas, é bom também lembrar que Jesus Cristo também passou pelo Egito, né? E então, enfim, além disso, e era um Egito já depois do período helênico, né? Então ele já havia sido conquistado pelos gregos antes, né? E fazia parte do Império Romano. Então, além disso, na cruz, quando colocaram aquela inscrição de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, foi de uma forma jocosa, mas colocaram em 3 línguas: em latim, em grego e em hebraico. E aí é que vem essa questão, né? De que são as línguas sagradas da igreja. Então, o que você vê ali, tanto que na hora da homilia, no momento da homilia, é lido em latim e depois é lido na língua vernácula, no caso aqui no Brasil em português, na missa tradicional, né? Então você tem lá a leitura do evangelho e a homilia é dita em português, né? Então você tem essa universalidade dentro ali da missa tridentina, né? E tanto é assim que essas línguas, elas são mais eficazes nos exorcismos. Eu já vi mais de um exorcista afirmar que, olha, o rito do exorcismo ele não pode ser feito em qualquer língua. Então tem que ser uma língua aprovada. O português é aprovado, é uma das línguas aprovadas. O italiano também eu acredito que o espanhol também. Francês eu não sei, eu imagino que seja. O inglês que eu saiba não, mas enfim. Mas os exorcistas, já vi mais de um testemunho de exorcistas de hoje em dia, e livros e tudo mais, afirmando que o latim ele é mais eficaz. Os demônios eles têm justamente por ser uma das línguas que estava na cruz, né? Então não são questões puramente. Eu não vou ficar aqui me estender por mais 1 hora, 2 horas como leigo, explicando por que a missa tridentina, por que a missa em latim, ela tem ela passa ali, ela tem na sua base o que ele chama ali de teologia do século, o que o Massimo Fadioli fala que é como que é? É a teologia do século XVI, né? Eu acho que a igreja tem que ser clara. Afinal, o poder dos sacerdotes, eles têm o poder da reinterpretação ou eles são guardiões do depósito da fé? Porque o que me foi dito é que a Igreja Católica ela tem o papel de guardiã do depósito da fé. Porque, justamente, tanto que quando tem gente que fala assim, a igreja é a igreja do Concílio de Nicéia, a igreja, tá bom, ok, e a Bíblia que você tem não é a do Concílio, porque antes disso não existia a Bíblia, né? Essa seleção que foi feita ela foi feita pela Igreja Católica, ela foi feita ali no Concílio, no mínimo se você é obrigado a dizer que ela foi feita no Concílio. Então por que você segue essa mesma Bíblia, o protestante? Essa é uma pergunta que eu teria para os protestantes, né? Porque se você for, não, então é válido todos os documentos, são válidos todos os documentos de antes do concílio. Então você vai ter muito mais livro na sua Bíblia e você tem menos. E livros que foram tirados por pura conveniência, né, durante a Reforma Protestante.
E é tão bizarro porque você vai ver que as vertentes protestantes aqui no Brasil não concordam nem com Lutero, nem com nada do que veio antes, né? Mesmo as vertentes protestantes mais antigas, como aqui no Brasil tem a Assembleia de Deus, que acabou de completar 100 anos. Perto da história da igreja não é nada, né? Então, mas eu acho que é isso. Então, é de arrepiar o que tem acontecido na igreja. Eu vou deixar aqui no final, mais uma vez, aquele trecho do Massimo Fagioli. Eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o que vocês pensam sobre essa questão. Fica aqui também o meu convite para que vocês entrem lá no Recanto do Guerreiro, no Telegram, né? E eu tenho plena confiança e fé de que a igreja vai passar por isso. Não sei se vai ser no tempo da minha vida, né? Às vezes essas coisas demoram bastante tempo. Você pensa, por exemplo, da importância de Cluny. Cluny foi 200 anos, aqueles embates, né, teológicos ali, e tantos outros momentos da igreja no passado, né? Então, o papado de Avignon, o cisma do Ocidente, então tinha 2 papas ali por décadas e décadas ali. Então, já tivemos também o arianismo. Então, são coisas que duram bastante tempo, às vezes. Tivemos papas muito ruins no passado, muito ruins. Papas que, sim, cometeram erros e caíram por algum motivo ou outro, chegaram a defender em algum momento alguma heresia. Então, isso não é anormal na igreja, mas a gente, nós como leigos, né, a gente tem que procurar navegar por essas águas turvas e entender o que está acontecendo e pedir para os nossos sacerdotes também que eles se posicionem de maneira coerente com relação a isso, apesar de nós termos, sim, essa obrigação filial, né, de obedecê-los e de ouvir o que eles têm a dizer, mas eles têm que ter clareza também e eles têm que responder, então, né? Por que essa teologia do século XVI não deve ser aceita? O Papa Francisco recentemente falou da rigidez, que ele, quando vê os seminaristas que são muito rígidos, ele pensa que tem algum problema. Peraí, eles são os rígidos que têm algum problema? Não são padres que nem esse Leonardo, que vão defender abertamente, ou como o James Martin, que acabou de receber palmas do Papa Francisco, mandou uma carta super elogiosa ao trabalho dele. Eles estão defendendo abertamente reformas na igreja para permitir que os LGBT que mais sejam lá, participem da vida da igreja, né? E alguns, como na igreja da Alemanha, defenderam abertamente que não, vamos abençoar sim os casamentos LGBTQ+, vamos casar, né, os LGBTQ+. Eu tenho amigos que são LGBT, mas eu não consigo entender se você não acredita no que os santos disseram, não acredita no que está na Bíblia, não acredita. Por que você vai atrás? Porque alguns até chegam a admitir que o que eles querem ver é a igreja ruim, porque eles acham que a igreja ela é um instrumento de opressão, né, do velho patriarcado. Por aí vai. Eu acho muito louco que a igreja esteja passando por esse tipo de provação, né? E mais de um santo nos alertou que a igreja passaria por um eclipse, né? Que a verdadeira igreja seria eclipsada. E eu acho que a gente já está começando a ver, não o eclipse total, mas eu acho que sabe, aqueles primeiros momentos do eclipse a gente já está vendo já. É isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Eu vou deixar mais uma vez aquele trechinho do Massimo Fagioli. E Deus abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos. E Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Deus salve a igreja. This is against the spirit and the text of the Second Vatican Council, because it's not just about the language, it's the theology of the liturgy, what kind of scriptural passages you read or you don't read in liturgy. So here it's a problem of ecclesial division. For Vatican II, it's even more complicated. Why? Because Vatican II
is about a reform or a renewal of the church in a global context. And so what was true for Trent was that you still operate in a cultural canon that is European and continental European, actually. It's about France and Spain and Germany and Italy. Italy, of more or course. less. And so here Vatican II exits from this canon, and so it takes a long time or different times in different areas to implement. And so what we see, for example, with the liturgy in North America is a crisis of growth, because we saw in the 1970s, 80s, very, very strong movement of implementation of the liturgy. And so we're coming back to that. But if you go to in China, for example, we know that even in China, Latin Mass is quite popular. Why? Well, because Vatican II has barely arrived there. And so they still work with those manuals and those models. So it's not always about being conservative or being liberal. And so here Francis has no intention to suppress or silence those who like Latin Mass, but he's saying, look, you can have that Latin Mass, okay, you cannot have the theology of the 16th century that was at the basis of Latin Mass. It's a distinction that it's important, because that theology of the 16th century would automatically exclude vast areas of global Catholicism from becoming part of the Catholic Church. And can you give me some of the basics on kind of the difference between the theology of the 16th century versus the theology of Vatican II, like how those show up in our worship? So there is, first of all, a difference in ecclesiology. So we now operate with an idea of the church that is egalitarian, that is non-clerical. But again, it's not because they were bad Christians. It's because it takes time for the whole church to grow in understanding of God's revelation and of and so this is just one other example that it's not the same thing. I mean, celebrating in the liturgy of 1570 and of 1964 or 69, it is a different sense of the church and of communion with the whole people of God and with the whole creation, all humanity. Right. Yeah, we have this idea that our theological beliefs need to be reflected in our worship, right? This phrase lex orandi, lex credendi, right? The way we pray shows what we believe.